Bom, boa tarde a todos. A gente está iniciando hoje uma reunião para apresentar a análise dos dados que foram coletados com relação à morte de peixes que teve na bacia do Rio Branco. Isso aconteceu no final agora do mês de novembro. E eu gostaria de apresentar, todos que vão estar participando dessa reunião. A gente tem aqui, quero agradecer a participação da FUNAI, da SEDAM, dos pesquisadores da UNIR, dos professores que estão participando, e de todos do Conselho e dos indígenas que estão aqui presentes hoje, tá? Muito obrigado. A professora Nara, o pessoal do mestrado do Prof. Água, e aí a gente vai dar uma breve introdução para que vocês depois tenham aí a participação dos pesquisadores que fizeram essa análise diante de um problema apresentado. Então, vamos contextualizar o que ocorreu. No final do mês, imagino que acho que foi no dia 25/11, a professora Cíntia, que está presente na sala, ela entrou em contato conosco, informando que estava ocorrendo a morte de peixes, em uma quantidade superior ao normal na terra indígena Rio Branco. Depois dessa informação, o comitê, tomando ciência, junto com os demais atores, a gente começou todo um processo de articulação. E eu digo que o resultado hoje é de uma articulação ampla, que a gente conseguiu a participação da universidade, do campus de Rolim de Moura, o professor Isaías, do Prof. Água, do campus de Paraná, através da professora Núbia, da professora Nara, da professora Elizabeth, para poder a gente tentar identificar. Eu não sei se hoje tem toda a identificação, mas essa fala eu vou deixar para os pesquisadores, mas principalmente para a gente tentar começar a responder o que estava acontecendo ali na bacia do Rio Branco. Além da informação da grande quantidade de peixes que estavam morrendo no baixo da bacia, a gente também recebeu, através do Fábio, que é lá do conselho do comitê, no alto da bacia, o registro também da morte de peixes do Rio Brilhante, que é um afluente do Rio Branco. Então, essa força-tarefa foi montada no dia 1º, agora de dezembro, foi feita a coleta de águas. Então, dia 29 veio as informações, dia 30 a gente quer agradecer muito o Conselho Indígena, que atuou junto com a FUNAI, para poder ter a liberação dos pesquisadores para que essa análise fosse feita, Então, pela ordem de apresentações, eu vou apresentar os professores que vão estar falando e convidá-los para, na sequência, a professora Núbia vai convidando eles, cada um, para a sua fala. Então, a professora doutora Nara Luísa Reis, engenheira sanitária, mestre em Física Ambiental e também coordenadora do Mestrado Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, que é o Prof. Água, que é o mestrado profissionalizante da ANA, em parceria com a universidade, no campus de Paraná. Tá? E aí, em seguida, também tem a professora Núbia, que participou do campo, ela é membro titular do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Branco e Colorado, representando aí o Prof. Água, doutora em Geografia, especialista em Gestão Pública e Informações Geográficas aplicadas na gestão ambiental e docente do mestrado profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos. A professora Elizabeth, que é doutora em Ciências Biológicas, pelo Instituto Carlos Chagas, com pós-doutorado também em andamento pela Universidade de São Carlos, líder do grupo de pesquisa de águas superficiais e subterrâneas, coordenadora do Laboratório de Limnologia e Microbiologia, e atua na área de microbiologia ambiental, limnologia e ecotoxicologia, membro da Sociedade Brasileira de Ecotoxicologia. E, por fim, o professor Isaías Médici, muito obrigada, professor, pelo empenho e participação nessa... Ele também atua na bacia como pesquisador, na bacia do Rio Branco, especificamente. Ele é doutor em biologia, o doutorado dele é em biologia de água doce e pesca interior pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, mestrado em ecologia e conservação da biodiversidade pela UFMT, e professor nos programas de pós-graduação, de mestrado em ciências ambientais, ensino de ciências da natureza e agrossistemas amazônicos. E atua principalmente com os temas de ecologia de comunidades, ecologia de organismos aquáticos, ecologia de paisagem e ecologia numérica
e análise de dados. Bom, pessoal, agora para dar sequência, né? Quero convidar a professora Nara para fazer e agradecer, principalmente em nome de todos os comitês que estão aqui participando hoje também, né? O Fábio, que é o nosso secretário, o Kleber e todos os demais que estão presentes aqui na reunião. Professora Nara, se a senhora me permite falar um pouco antes da senhora? Claro, Núbia, fica à vontade. Pode ser, presidente? Vou seguir um ajuste aqui, que eu acho que a senhora vai complementar bem a nossa fala, né? Agradeço pela oportunidade de fazer parte desse conselho e pela oportunidade também de dar uma devolutiva para a comunidade, né, para os atores representativos que anseiam tanto, né, por uma resposta do que está ocorrendo, né, professor Isaías? Um fenômeno antropogênico, um fenômeno natural, há muito a que se discutir para chegar a uma conclusão. Entretanto, também é importante lembrar que, dentro desse contexto, nós temos uma série de pesquisadores que vêm se dedicando dentro da bacia do Rio Branco e Colorado, né, o professor Johnny, vários outros pesquisadores, que vêm anunciando uma grande problemática do uso e ocupação dessa bacia, né, especialmente da bacia do Rio Branco e da bacia do Colorado, e todo esse tipo de uso e ocupação, ela tem reflexo direto, né, na parte chamada de parte mais baixa, mas a gente fala aí, né, a jusante de todos os usos, porque geralmente as áreas indígenas, elas estão a montante, nas áreas de proteção das nascentes. No caso da terra indígena Rio Branco, ela está a jusante de todos os usos. E vários estudos vêm mostrando o alto índice de desmatamento dentro da bacia. Talvez é um momento também de ter um olhar, a professora Elizabeth vai falar dos dados, o professor Isaías, mas tem um olhar sobre a importância da recuperação das matas ciliares, da recuperação de nascentes extremamente significativa dentro dessa bacia, porque o que nós vimos em campo é um rio dentro da terra indígena extremamente assoreado, né? Dentro de uma área extremamente de preservação. E poucas pessoas sabem, mas a bacia do Rio Branco e Colorado, ela está numa uma dimensão de altitude de mais de 400 metros, né, para 120 metros de altitude. Então, essa variação vai mostrar grande velocidade de levar esses sedimentos também para a parte, né, aí vai ficar mais fácil de compreender, nessa parte mais baixa aí do rio, né? Então, esse assoreamento rápido também tem uma justificativa nessas questões. Se isso influencia ou não, há grandes discussões por trás disso, mas o fato é que todo uso e ocupação que se faz dentro dessa bacia envolve vários atores em busca de um diálogo para a gestão de que rio temos e que rio queremos, depende exatamente do papel da ciência, de compreender como a saúde do Rio Branco, né, vem criando protagonistas que dizem: enquanto tu viveres, nós choramos por ti, Rio Branco, que é um grito da comunidade da terra indígena Rio Branco, para que isso seja potencializado, né, e novos estudos sejam feitos. É necessário, então, uma formação continuada, uma capacitação da população local. E para falar, nada melhor, né, de que a nossa aí, a coordenadora do mestrado do Prof. Água, para falar a importância dessa capacitação e a possibilidade que se abre agora com o novo edital. Professora Nara, passamos a palavra para a senhora. Obrigada, Núbia, pelas palavras sempre muito motivadoras. Então, primeiro, agradeço muito o convite, a oportunidade de participar desse momento tão importante, que é de divulgação de resultados que vão auxiliar na compreensão, de uma melhor compreensão do comportamento dos corpos hídricos da bacia. Então, gostaria de cumprimentar aqui os presentes, um cumprimento muito especial, a todos os representantes de órgãos parceiros nessa empreitada e que vêm sendo parceiros também em outras ações, em especial um cumprimento à comunidade indígena da terra indígena Rio Branco, uma comunidade que tive o prazer de conhecer já há algum tempo. Estou vendo ali o professor Isaías, conhecido já de longa data, um prazer, uma comunidade também que a gente já teve outras oportunidades de atuar em ações conjuntas, pela qual reitero aqui minha grande estima e admiração.
cumprimento também, parabenizo, né, em especial, os integrantes do Comitê da Bacia Rio Branco e Colorado, aqui na pessoa, né, da Iracilene, mas também todos os demais, né, que a gente, através aí da professora Núbia, principalmente, e da Aline, nossa egressa aqui do mestrado em Gestão e Recursos Hídricos, que muito nos orgulha, né, de também fazer parte dessa equipe, e tem dado sempre, né, essa oportunidade para que nós possamos acompanhar as ações. Então, parabenizo pela capacidade de mobilização, né, que vocês têm demonstrado, e muito além, né, dessa capacidade de mobilização, a gente percebe a capacidade que vocês têm demonstrado de se importar realmente, né, com o que acontece, né, a tentar entender o que está acontecendo na bacia, e a partir desse se importar, né, com a realidade, né, nessa compreensão da realidade, exercem a empatia e, a partir daí, passam a atuar como agentes de mudanças positivas, né, em prol dos nossos rios e águas. Então, nessa ação específica, né, com relação à situação da mortandade de peixes, né, o pouco que eu pude acompanhar, né, o que eu percebi, né, foi uma rede se formando, né, uma rede se formando em prol de solucionar, de alcançar um objetivo comum, né. Então, em menos de 12 horas, a Iraci já havia entrado em contato, a própria professora Cíntia, né, a partir da indicação da Aline, e aí essa rede vai se fortalecendo, né? A partir dessa mobilização inicial, vão aderindo, né, a proposta. Então, com toda disponibilidade, toda, né, dedicação, a professora Elizabeth e o professor Isaías tomaram também a frente nessa ação, né, a partir das idas a campo, análises laboratoriais, né? Então, foi um exemplo, né, da possibilidade que você consegue construir a partir de no caso, tinha uma demanda específica, né, a partir da ação de um grupo, forma-se uma rede de colaboração, uma rede de integração. E eu gostaria, então, né, a partir do exemplo bem-sucedido dessa ação, né, gostaria de destacar, né, as possibilidades e a força que o trabalho em rede pode trazer, né, atuando sempre em melhorias, né, que podem se tornar melhorias reais, e pegando esse link, né, que eu faço um convite para que possamos fortalecer ainda mais essa rede, né, aderir, né, trazer parceiros para que possam aderir essas ações em prol dos nossos rios, das nossas águas, né. Então, o convite, né, é para que todos, né, que estão acompanhando aqui, né, todos que assistem através, né, do YouTube, que possam participar do processo seletivo do mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, o Profiágua. Então, estamos com o edital aberto, né, as inscrições vão ficar abertas até o dia 19 de janeiro, né? Então, nessa edição, nessa rede, né, nós contamos com 14 instituições parceiras, sendo que temos representantes do Profiágua em todas as 5 regiões, as 5 regiões brasileiras, sendo, né, a Uni Campos de Paraná um dos integrantes dessa rede. Então, este ano estaremos ofertando 18 vagas, tá? Então, as inscrições já encontram-se abertas, inclusive neste edital, né, já é o 2º ano em que nós estamos adotando políticas afirmativas, então há reserva de vagas, inclusive, né, para alguns grupos específicos. Então, reforço aqui, né, mais uma vez, esse convite para que, a partir, né, dessa ação e de diversas outras ações que temos acompanhado, né, que vocês possam participar desse processo seletivo, para que possamos fortalecer ainda mais a nossa rede, né, a qualificação de pessoas. Já temos aí
Já vamos para a quarta turma que ingressa na rede, a turma de 2018, né, grande parte já está atuando, né, em diversas ações, em diversas instituições, para a melhoria da gestão e principalmente da qualidade da água do nosso estado, da qualidade de vida da nossa população. Então, agradeço mais uma vez por essa oportunidade e fica o convite, né, reforço o convite, depois eu compartilho aqui com vocês pelo chat, se alguém puder compartilhar o link também lá na transmissão pelo YouTube, né, do link para o nosso processo seletivo. Muito obrigada a todos e parabéns mais uma vez a todos que se mobilizaram, né, para que essa ação pudesse ser possível. Muito obrigada, professora Nara, sempre brilhante, né? E motivadora. Eu acho que quem estava pensando em não fazer o mestrado, né, vai testar 2 vezes, né, Cíntia? Entre vários aí, Kleber, vamos, né, o professor Isaías Tupari, né, fui falando da importância, né, de estar se inscrevendo no mestrado e estar contribuindo com pesquisadores como a professora Elizabeth, como o professor Isaías, né, que estão aí disponíveis para orientar, né, professores? Né, e contribuir aí com formação local, né? Acho que é muito importante. Dando continuidade, então, vamos passar a palavra. Quem chegou depois, as falas, a gente vai abrir após o professor Isaías a fazer a sua último anúncio, né? Aí, professor Jefferson, a gente vai estar abrindo as falas. Vamos passar agora, então, a palavra para a doutora Elizabeth, que fez as análises laboratoriais. Boa tarde a todos. Inicialmente agradecer o convite, né, pela oportunidade de estar contribuindo, né, com o Comitê de Bacia. Então, eu preparei aqui uma apresentação muito rápida, só para ficar mais fácil a visualização das informações. Então, eu vou colocar ela aqui rapidamente para vocês, só para a gente poder ter essa conversa no intuito de esclarecer, né? Então, eu estou aqui no meu modo de apresentação, Nubia, então, a partir de agora eu já não consigo acompanhar, né? Qualquer problema técnico ou outra informação, você pode estar me orientando, por favor. Então, nós fomos consultados, né, sobre a possibilidade de estar aí contribuindo com algumas análises laboratoriais relacionadas a coletas de água que foram realizadas pela Iraci e pela professora Núbia nessa bacia, para tentar entender um pouquinho, né, do contexto da mortandade de peixes que vem ocorrendo já há alguns anos e que esse ano, segundo relatos, né, ela teria sido mais expressiva. Então, antes de eu mostrar aqui os resultados, né, quando a gente faz uma análise, por exemplo, de qualidade de água, a gente precisa ter um norte no sentido de comparação, né? Então, a gente quer entender um problema e a gente precisa desse norte. E um desse norte que a gente encontra são as nossas legislações, né? As nossas legislações ambientais. Então, aqui eu trouxe para vocês rapidamente essa resolução, que é uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é a 357 de 2005, e o que ela trata? Ela dispõe sobre a classificação dos corpos d'água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Então, de forma simplificada, né, aqui no seu artigo 3º, o que a resolução traz para a gente? Que as águas doces, salobras e salinas do território nacional são classificadas segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes em 13 classes de qualidade. As águas doces, né, que é aqui que nos interessam, elas são classificadas em 5 tipos de classes, né? Eu coloquei aqui nessa tabela para ficar mais didático. Então, aqui a gente tem as classes, né, que variam de classe especial a classe 4, e aqui nós temos os nossos usos preponderantes. Então, a partir do momento que ocorre a classificação, né, do nosso corpo d'água, ele é baseado nesses usos, nos principais usos que nós vamos ter, né, fazer daquele rio, daquele corpo hídrico. Então, aqui, por exemplo, a classe especial, quais que são os usos preponderantes? Ao abastecimento para o consumo humano com desinfecção, a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral.
E a gente observa que, à medida que a classificação aumenta, né, a qualidade da água requerida para esses usos preponderantes, ela vai diminuindo, né? Então, uma água cuja destinação vai ser navegação e harmonia paisagística, ela requer um padrão de qualidade menor do que uma água, por exemplo, que eu vou utilizar para consumo, né? Consumo humano, dessedentação animal. Então, é só de uma forma bem resumida para ficar mais claro a apresentação do laudo. Então, nós realizamos algumas análises, né, aqui no Laboratório de Limnologia e Microbiologia da Unid do campus de Ji-Paraná. Então, aqui nós emitimos o laudo para o comitê e eu vou apresentar as informações aqui. Então, a princípio, né, estou apresentando aqui por enquanto, né, apenas as informações de turbidez, análise microbiológica e análise de oxigênio dissolvido. Como eu falei para a professora Núbia e para a Iraci, né, esses dados, eles são dados, assim, bem iniciais, né, já que conseguiram organizar essa coleta de uma forma muito rápida, inclusive, mas para a gente entender de fato o que está acontecendo, a gente precisa de um trabalho maior, né, num período de tempo maior, com mais amostragens, outras análises também. Inicialmente, eu queria chamar a atenção aqui para vocês, então, nessa tabela eu vou ter os resultados, aqui são os pontos, os resultados da variável, e aqui na última linha, eu coloquei os valores que são estabelecidos na resolução CONAMA que eu acabei de mostrar, para águas de classe 2, né, os corpos d'água que não têm classificação, eles são classificados como classe 2, né? Então, aqui, em termos de turbidez, né, que seria aquelas partículas que estão presentes ali em suspensão na água, a resolução traz para a gente um valor permitido, né, de até 100 unidades de turbidez. Então, a gente observa que em todos os pontos esses valores, né, estiveram dentro do estabelecido para a CONAMA. Já passando aqui para a nossa outra variável, que é a microbiológica, eu trouxe aqui 2 grupos bacterianos, né? Então, a gente tem a Escherichia coli e o que a gente chama de coliformes totais. A Escherichia coli, ela é uma bactéria que ela está associada, né? Quando ela está presente na água, nós sabemos que em um período de 24 horas, aquela água ela teve contato com fezes de animais de sangue quente. Então, a gente inclui aí os mamíferos e as aves. Já aqui nesse grupo, que são os coliformes totais, são bactérias presentes na própria decomposição da matéria orgânica, como folhas, troncos de árvore, essas bactérias vão estar presentes. Então, o que nos chamou a atenção, né? Apenas um ponto a gente não teve o desenvolvimento desse grupo de bactéria, da E. coli, e todos os outros pontos, né, eles apresentaram valores superiores ao colocado pela nossa legislação. Então, o que isso indica, né? Que é as amostras de água, elas tiveram contato com fezes de animais de sangue quente, né? Então, isso já nos deixa um alerta justamente relacionado aos impactos, né, que estão ocorrendo ali naquela bacia. E uma última análise que eu vou mostrar aqui para vocês o resultado, que estaria, né, a princípio mais associada com a mortandade de peixe, está relacionada às concentrações de oxigênio dissolvido. Então, em 3 pontos não foi possível realizar análise em decorrência de alguns probleminhas técnicos, né, logísticos, e dentre os pontos que foram analisados, eu chamo a atenção para esse ponto 1 no Rio Branco, e esse ponto a jusante do Rio Brilhante, em que a gente teve, né, uma concentração menor do que 5 miligramas por litro, né? Então, assim, menor do que está previsto na CONAMA. Então, assim, de uma forma geral, né, o que a gente pode, os nossos estudos, né, ao longo aí de 10, 11 anos, o que tem demonstrado? Que nessa época do ano, quando iniciam as chuvas, a água que estava estagnada, decompondo a matéria orgânica do período seco, ela vai diminuindo de fato por uma questão natural as concentrações de oxigênio. Então, quando começa a chover, que tem o revolvimento dessa água, esses teores mais baixos de oxigênio, eles atingem a coluna d'água
e a gente verifica de fato, né, até dentro de unidades de conservação, como a gente já verificou em alguns estudos, mortandade de peixe, né? Então, eu posso dizer para vocês, 100% de esse evento está relacionado com uma questão natural? Não, não posso dar essa garantia, porque, como eu disse para vocês, a gente precisa de um estudo mais longo. Mas existe essa possibilidade, né? Então, eu queria finalizar a minha fala colocando o artigo 13 também da Resolução CONAMA, que informação que ele traz para a gente? Que nas águas de classe especial, né, que são aquelas águas de áreas de proteção, deverão ser mantidas quais padrões de qualidade de água, né? As condições naturais do corpo d'água. Então, quando a gente fala de terras indígenas, por exemplo, a gente, de fato, precisa fazer um estudo, né? Aí eu ressalto aqui a importância de nós buscarmos apoio logístico, apoio financeiro para realizar os estudos e verificar o que é natural, né? No corpo d'água que está ali banhando aquela região, né? Então, isso a gente só vai conseguir essa informação através dos nossos estudos, para eu conseguir verificar o que é natural daquela região e o que pode estar sendo uma influência antrópica. Tá bom? Então, de uma forma bem resumida, essa apresentação do nosso laudo, e aí a gente fica à disposição. Tá? Obrigada. Obrigada, professora Elizabeth, pelas explanações, né? Tem muita gente levantando a mão, aí daqui a pouco a gente já passa a palavra, o Gerson Faria é o primeiro que vai estar colocando aí fazendo a solicitação. Professor Isaías, fique à vontade. Bem, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para participar da tentativa de responder essa questão. Agradecer a Iraci pelo convite, via comitê, agradecer a professora Núbia, a professora Nara, a professora Elizabeth e aos indígenas da TI Rio Branco que nos acompanharam na viagem que nós fizemos lá. Eu vou tentar ser um pouquinho breve. Na minha apresentação, eu também montei uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês, e eu vou tentar ser um pouco breve também. Notícias sobre mortandade de peixe, de peixe de uma forma geral, elas ocorrem em diferentes sistemas, né? Então, por exemplo, a gente teve em 2020 essa reportagem do G1 que falava sobre a morte de peixes no Rio São Miguel, em São Miguel, que estava preocupando os pesquisadores. A gente tem um fenômeno muito mais conhecido, muito mais conhecido e muito mais registrado, que é a mortandade de peixe que ocorre no Pantanal, tanto no Pantanal do Mato Grosso como no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Só que esse é um fenômeno muito mais comum no Pantanal de Mato Grosso do Sul. E aí, vários trabalhos eles têm sido feitos para tentar entender, principalmente no Mato Grosso do Sul e em algumas regiões da Amazônia, porque de períodos em períodos, então isso é ciclo, ocorre uma mortandade de peixes, e por que esse processo, esse fenômeno, ele ocorre em intensidades maiores ou intensidades menores. Para o Pantanal mato-grossense, a gente tem respostas bem precisas sobre os fatores que causam essa mortandade. Para algumas regiões da Amazônia, a gente também tem. Então, por exemplo, há pouco tempo houve uma mortandade muito grande de peixe próxima à região de Manaus, e aí os pesquisadores observaram que isso ocorre devido ao aquecimento da água e à redução do teor de oxigênio. E é isso que eu vou tentar falar um pouco para vocês, o que pode ter causado a mortandade de peixe dentro da área da TI Rio Branco, porque isso não ocorreu em toda a bacia. Só que para eu conseguir mostrar para vocês isso, eu preciso apresentar algumas informações para que no final eu possa fazer uma conclusão sobre o motivo pelo qual, né,
os peixes, ocorreu essa mortandade de peixes na TI Rio Branco. Infelizmente, eu não sei de quem essas fotos chegaram até mim, então eu não sei quem são os autores, certo? Mas são as fotos que foram feitas, são os registros que foram feitos na TI Rio Branco, né? Então a gente tem registro de mortandade de peixes no Rio, em São Miguel, nós temos registro no Pantanal, nós temos em outras regiões da Amazônia, e agora nós temos um registro mais intenso, digo mais intenso porque já ocorreram mortandade de peixe dentro da TI Rio Branco, não nessa intensidade, e não com especificamente com esses indivíduos. Então a gente precisa olhar para a bacia. E para a gente olhar para a bacia, a gente precisa olhar um pouco para os dados da bacia. Uma das informações que a gente pode utilizar é olhar como é que está o processo o ciclo hidrológico dentro da bacia do Rio Branco, ou como que ocorreu o ciclo hidrológico da bacia do Rio Branco nos últimos anos. E aí, eu esqueci o nome da pessoa que disponibilizou esses dados, que baixou esses dados, mas... Miguel Penha, da Sedan, né? Miguel Penha, da Sedan. Obrigado, Núbia. Eu agradeço por ter disponibilizado os dados. Eu peguei esses dados, separei eles por ano de 2016 a 2021 para ver o que aconteceu com a pluviosidade nesses anos. Observa que a gente tem uma pluviosidade ali em janeiro e fevereiro em torno de 300 milímetros. E essa pluviosidade ela vai caindo. E aí eu marquei os meses de abril e outubro, que são os 2 meses que tem mais ou menos a mesma pluviosidade. E aí vocês podem observar, e eu coloquei o limite de 200 milímetros, que esses 2 meses eles estão aproximadamente abaixo de 100 milímetros, certo? E a gente e aí em 2016, nós tivemos uma pluviosidade, isso aqui para o município de Alta Floresta, de 1.803 milímetros, certo? Para 2017, essa pluviosidade ela caiu um pouco, para 1.722, certo? Mas no mês de abril e no mês de julho, a gente teve uma quantidade maior de chuva. Então, a gente teve um período de seca menor. Quando a gente vai para 2018, a gente tem um padrão mais ou menos parecido, mas choveu bastante em outubro de 2018, e aí a gente teve um ano muito chuvoso, que choveu 1.928 milímetros. A gente vem para 2019, a gente tem também um ano bastante chuvoso, tanto que a quantidade de chuva de abril e de outubro, elas são uma quantidade de chuva relativamente altas, próximas de 200 milímetros, certo? Mas quando a gente chega no ano de 2020, a gente tem uma queda muito grande na pluviosidade. Então a gente sai de 1979, de 2019, para 1.471 em 2020. E aí a gente observa que o nível de chuva em abril de 2020 ele foi muito baixo, certo? Foi abaixo de 200 milímetros, de 100 milímetros. Aqui, o nível de chuva em outubro de 2021, ele já aumentou um pouco, ele foi acima dos 100 milímetros. Mas a gente pode observar que essa queda aqui e esse tempo longo aqui, a gente pode observar que isso reflete necessariamente, ou reflete a quantidade de chuva que a gente teve nesse período. Então, o ano de 2020, ele foi um ano seco, ele foi um ano relativamente seco em relação aos demais anos. Isso é importante para entender mortandade de peixe. Isso tem uma relação muito forte com a mortandade de peixe e, principalmente, com o que aconteceu em 2021. Se a gente olhar para 2021, se a gente pegar o ciclo julho de 2020 e junho de 2021, que a gente pega o ciclo hidrológico completo, por exemplo, do ano, a gente tem uma quantidade de chuva muito pequena. Isso significa que nós tivemos uma estação, uma quantidade de chuva pequena e uma estiagem grande, certo? Isso pode ser visto, por exemplo, com relação aos dados aqui. Observa que a quantidade de chuva que nós tivemos em janeiro, fevereiro e março desse ano, elas estão abaixo de 250 milímetros. Quando a gente volta para 2020, por exemplo, a gente tem uma pluviosidade maior. Ou seja, 2020, o início de 2020, ele choveu menos. Até dia 13 de dezembro de 2021, nós tivemos 1.554 milímetros de chuva. É claro que a gente ainda tem um mês para fechar, por isso que há essa queda aqui, porque o mês não está completo.
Então, nós tivemos um período de estiagem, um período de seca, e isso pode ser visto em diferentes cidades, em diferentes regiões, não só na região amazônica, em Rondônia, mas também, por exemplo, no estado de Mato Grosso. Nós tivemos uma seca prolongada e uma pluviosidade abaixo da média que a gente tinha nos últimos anos. Certo? Então, nós temos uma seca longa. O que significa uma seca longa? Significa aumento de matéria orgânica. Por quê? Porque toda aquela matéria orgânica que morreu, ela vai acumulando, porque você tem uma umidade baixa, a taxa de decomposição ela é reduzida. Então, essa matéria orgânica ela vai acumulando. Só que só olhar para o dos anos, uma série histórica pequena dos últimos anos, não dá para a gente entender todo o fenômeno. A gente precisa olhar, como a professora Elizabeth mostrou, alguns parâmetros que a gente consegue entender melhor esse fenômeno. Mas para enxergar esse parâmetro, a gente precisa ter algumas bases. Então, a gente precisa saber, por exemplo, mortandade de peixe, no Pantanal, por exemplo, ela está relacionada ao teor de oxigênio da água. Mortandade de peixe na Amazônia, de uma forma geral, ela está relacionada ao teor de oxigênio na água, exceto alguns eventos que ocorrem, como, por exemplo, que já aconteceu no Pantanal, lançamento de agrotóxicos na água, exceto quando você tem um problema, por exemplo, de rompimento de barragem ou que há o lançamento de efluentes de indústrias e você tem mortandade de peixe. Mas em sistemas naturais mais isolados, isso está necessariamente relacionado, de uma forma geral, um padrão geral, está relacionado à quantidade de oxigênio disponível na água. E aí, mas para isso a gente precisa dar uma olhada como que funciona a bacia do Rio Branco com relação à disponibilidade de oxigênio. Eu tenho uma aluna, que é a aluna de iniciação científica do PIBIC, que tem um projeto de pesquisa que avalia o efeito do uso do solo, da distância da nascente e represamento na qualidade da água do Rio Branco, afluente do Rio Guaporé, que é a Luana, que é aluna do curso de agronomia aqui da Unir, do Campus Rolim de Moura. A gente vem coletando alguns dados liminológicos da bacia do Rio Branco, mas eu separei apenas os dados de oxigênio. E aí a gente tem, por exemplo, uma coleta em outubro de 2020, que isso a gente tem coletado em 30 pontos, desde a cabeceira, desde a nascente, lá onde está acontecendo as ações de recuperação de áreas degradadas, até a última fazenda que faz divisa com a terra indígena. Então, eu tenho feito todo esse gradiente para avaliar como que essa qualidade como que esses parâmetros mudam. Em outubro de 2020, a gente teve, que foi o início do período chuvoso, uma média de 3,5 miligramas por litro de oxigênio. Quando a gente vem para junho de 2021, essa média ela aumenta para 6,1 miligramas por litro. E quando a gente chegou em setembro, essa média caiu para 5,2 miligramas por litro. Esses teores de oxigênio estão relacionados ao início do período chuvoso aqui, que aconteceu, que você tem um aumento na chuva. Aqui, o aumento do oxigênio está relacionado à queda da pluviosidade, porque você tem menos água, menos matéria orgânica entrando nos rios, água mais transparente, maior produtividade primária e maior disponibilidade de oxigênio. A mesma coisa que ocorreu chuvas intensas em setembro e a gente coletou logo após essa chuva ela reduz o teor de oxigênio. Ok, então a gente a professora Elizabeth acabou de mostrar que os valores que a resolução da CONAMA define é de 5 miligramas por litro. E nós temos valores, por exemplo, ou no limite ou abaixo. A gente poderia falar sobre isso, mas não é a questão. Mas as espécies amazônicas de peixe, de uma forma geral, muitas delas têm adaptações a baixo teor de oxigênio. Então, elas conseguem sobreviver e se desenvolver em baixo teor de oxigênio, porque elas têm adaptações fisiológicas que permitem, ou morfológicas, fisiológicas, que permitem que elas sobrevivam. Mas, ok, se a bacia do Rio Branco nós temos esse padrão, eu peguei os dados que foram coletados junto com a coleta de água e eu misturei esses dados, junto com a professora Núbia, em 4 pontos, que os pontos que a professora Elizabeth mostrou são esses: o ponto 1, abaixo da TI da Aldeia Colorado, o ponto 2, no Rio Colorado, o ponto 3, acima da foz do Rio Colorado, e o ponto 4, na Aldeia Serrinha. E aí, quando a gente faz uma média desse valor, desses valores que eu vou utilizar aqui só oxigênio,
a gente observa que o teor de oxigênio na água no dia 1º de dezembro foi em média de 3 miligramas por litro. Ou seja, a gente tem uma quantidade muito baixa de oxigênio disponível na água. Isso foi medido após o fenômeno de mortandade ter acontecido. Então, a mortandade já tinha acontecido, os peixes já não estavam mais morrendo. Quer dizer que a qualidade da água pode ter melhorado, houve uma queda, né, houve uma deterioração dessa qualidade da água, e quando nós medimos, essa qualidade da água já estava um pouco melhor. Então, o que pode ter causado a mortandade de peixes na TI Rio Branco? Alguns fatores que eu enumero para vocês. Primeiro, menor quantidade de chuva no ciclo 2020-2021. Segundo, acúmulo de matéria orgânica durante o período mais longo de estiagem. Terceiro, antecipação das chuvas no final de 2021, que a gente teve uma chuva relativamente intensa em novembro. E isso permitiu uma subida rápida do nível do Rio Branco, e essa água que subiu, ela entrou para a área alagável, para a planície, inundou as áreas de floresta. Toda essa matéria orgânica que estava disponível, que foi acumulando e que estava disponível durante esse período, foi decomposta. A decomposição da matéria orgânica levou a uma redução no teor de oxigênio na água, isso criou uma condição hipóxia e isso causou a mortandade dos peixes. Então, foram vários fatores que ocorreram ao mesmo tempo, e esses vários fatores que ocorreram ao mesmo tempo causaram essa mortandade. Provavelmente isso não vai acontecer nas próximas chuvas de 2022. Por quê? Porque se a gente tem uma cheia intensa, toda essa matéria orgânica vai ser decomposta. Isso a gente vai depender de outros períodos de seca para que esse processo ele aconteça. Certo? Obrigado. Era isso. Obrigado, professora Núbia. Obrigada, professor Isaías. Parabéns pela apresentação. Bem didática, né? É lógico, nós temos aqui algumas pessoas que se inscreveram. Na verdade, tem uma pessoa que eu consegui ver, que é o Gerson. Se mais alguém se inscrever, pode levantar a mão. Nós temos ainda 7 minutos, dá tempo para estar respondendo alguma pergunta. Professora Elizabeth, gostaria de complementar? E eu já passo a palavra para o professor Gerson. Eu fiquei feliz com a apresentação do professor Isaías, né, porque acho que as nossas hipóteses, né, professor, se complementaram, né, isso é bem interessante, e também falando, né, ressaltando a importância da própria capacitação da comunidade, né, indígena, no sentido de estar realizando esse monitoramento, né, no sentido da gente conseguir realizar uma análise no dia do evento, né, no momento do evento também, isso contribui para melhor discussão dos dados, né, e sair um pouco do campo das hipóteses e ir para, de fato, a resposta, né? É isso, obrigada. Brilhante, doutora Elizabeth, até mesmo porque, né, a saúde do rio é uma preocupação muito grande da TI Rio Branco, né, quando a gente viu o alto índice de coliforme, eu tenho certeza que preocupou a todos, né, deve ter muita gente pensando, será que eu estou comendo esses coliformes? Como isso impacta a minha vida, né? Então, mas tem vários fatores aí que faz a gente somar forças, né, junto ao comitê, para melhorar a qualidade do rio. Professor Gerson, o senhor está com a fala. Depois do Gerson, do Paris, será a vez do Isaías, do Paris. Oi. Não sou professor, mas eu sou membro da comunidade, tá? Boa tarde a todos. Então, eu gostaria, assim, primeiramente, né, como a qual ocorreu, né, as mortalidades dos peixes aqui no TI Rio Branco, né, a gente ficou muito, assim, surpreendido, né, porque é raro acontecer isso, né, então, o professor Isaías da universidade, ele viu algumas imagens, né, que até eu, particularmente, né, fez essas imagens, e em seguida a gente pediu ajuda, né, para ver, né, se pode, as pessoas da universidade, os professores, né,
como vocês, poderia ajudar nós, né? Até o Isaías, ele veio até o Rio Branco, né? Para ver esses fenômenos. Mas nesse período, as mortalidades de peixe, ela já estava diminuindo, né? Mas o primeiro período, né? Do início da semana que ocorreu, foi uma quantidade muito grande, né? Até as pessoas se perguntaram se era alguns agrotóxicos ou não, né? Que a gente não poderia afirmar, porque a gente não é o técnico, né, para estar afirmando, né? Então, para isso, a gente precisa ter uma análise d'água, né? Como a gente sugeriu, né? Fomos atendidos, graças a Deus, né? Nesse período, se fosse para fazer análise da água contínua, né, em vários períodos, né, dos meios da estação dos períodos da seca, seria bom, né, porque a gente não sabe, né, o oxigênio da água, né, como é que ela tá, se ela tá alta ou baixa, né, para a gente estar por dentro desses estudos. Na verdade, nós indígenas do TI Rio Branco, a gente nunca tive, assim, resultado das análises d'água também, né? A gente solicitou várias vezes, mas me parece que não foi apresentado, né? Só agora, em breve, né? A apresentação do professor Isaías, né? Foi ótima, né? Então, é uma preocupação muito grande para nós aqui do TI Rio Branco, né? Quando ocorre esse fenômeno, porque raramente isso acontece, né? Então, fico feliz, né, de ver a apresentação de vocês aí, né, dos professores, né? No mais é isso, tá, professores? Então, parabéns pela apresentação de vocês, tá? Muito obrigado. Obrigada, Gerson Tupari, grande contribuição a sua fala, e ela soma aqui a preocupação da professora Elizabeth, da gente estar pensando uma formação para vocês, para que, né, os moradores da comunidade, né, do Branco aí, possam estar fazendo esses monitoramentos, né, professora Elizabeth? Vamos pensar num projeto, vamos buscar recurso. Se aqui tiver alguém que possa somar forças junto ao comitê para promover junto com o Prof. Água, né, com os pesquisadores, com a professora Elizabeth nessa formação, tenho certeza que trará uma grande contribuição, né? E tem novos parâmetros aí, professora Elizabeth, professor Isaías, que é a parte toxicológica, né? Há muito tempo a comunidade vem pedindo, é uma análise muito cara, e a gente precisa muito de parceria. Então, se alguém se manifestar aí, quiser contribuir, será bem-vindo, né, Gerson? Passamos Isso aí, mesmo, então. né? E Núbia, eu queria reforçar aqui, junto à FUNAI, principalmente, o professor Isaías, a gente trabalha com pesquisa, as professoras também, com a importância da autorização para poder estar se fazendo pesquisa nas áreas indígenas, né? A gente sabe toda uma dificuldade nesse processo. Então, aqui a gente, como comitê, reforça aqui, junto com a FUNAI, principalmente pelas demandas que a terra indígena tem atualmente. Obrigada, Iraci. Perfeito. Eu vou passar a palavra para o Isaías Tupari e depois a gente encerra, então, com a professora Elivar Caritiana. Professor Isaías Tupari. Professor, está desligado o microfone do senhor. Eu não consigo ligar daqui o microfone. Enquanto o professor Isaías está organizando ali para ele ver o microfone, qualquer coisa, professor, o senhor entra, sai e entra de novo, mas já entra deixando aberto o microfone.
Então, eu vou passar a palavra para o Elivar, agradecer a presença aqui do conselheiro Adriano, né, sempre extremamente participativo. Elivar. Boa tarde, professora Núbia, a liderança Gerson, que eu conheço bastante, a Elizabeth, todos os presentes, neste grande preocupação de pesquisadores referente à morte dos peixes nas margens do Rio Branco. Quero dizer para todos que 2 meses atrás estive fazendo o trabalho do Conselho Distrital de Saúde Indígena nas margens das aldeias do Rio Branco, até terrestre, até a aldeia Palhau. Eu nunca tinha visto o peixe morrer tanto assim. Quando eu saí da área, eu vi os parentes colocando no WhatsApp a preocupação deles com a morte dos peixes. Aí nós pensávamos que o agrotóxicos que estava matando os peixes. Segunda opção é o sinal da natureza, porque está havendo grande desmatamento aqui no nosso país, nas margens dos rios. É por isso que há uma preocupação. E a nova massa em cima da terra, nas margens do rio, aí quando chove, essa massa cai dentro do rio, e essa massa está matando, deu choque térmico nos peixes. Então, se houver no ano que vem a mesma forma, a grande desmatamento nas margens do rio, vai continuar a mesma coisa. Então, a natureza está dando resposta para a gente, está avisando, porque está precisando de cuidar mais da natureza. É isso que nós, povos indígenas, pensamos, porque nós temos nossos saberes e nós observamos há muito tempo que está tendo a grande desmatamento nas margens dos rios. Então, isso está acontecendo. A natureza está avisando que a natureza não tá conseguindo suportar mais a grande desmatamento. Então, daqui a pouco, o humano também vai ser afetado. E está sendo, né? Agora, nós estamos tendo síndrome gripal agora no nosso país, em todos os países. Então, isso é aviso da natureza. Vai chegar a nossa vez dos seres humanos. O peixe primeiro, depois os animais e depois a gente, humanos. Então, há preocupação. Eu sei que vocês são estudiosos, constata que é um fenômeno da natureza, né? Que a massa, a nova massa, a massa que fica nas margens do rio, isso mata os peixes, porque tem os vegetais que têm uma resina que mata os peixes. Nós sabemos disso. Então, talvez isso fez os peixes morrerem nas margens do rio. Então, vocês que são sabedores, estudiosos, vão identificar isso. Mas nós não, nós indígenas, sabemos que é aviso da natureza, porque há grande desmatamento nas margens do rio. É por isso que há preocupação. Eu passei uma semana aí 2 meses atrás aí na aldeia, fazendo o meu trabalho de saúde como vice-presidente do Conselho Distrital, e eu não vi os peixes morrer. Mas quando eu saí, assim que eu saí, depois de uma semana, os peixes começaram a morrer. Então, um deles, o Gerson, postou no WhatsApp a sua preocupação, o que está acontecendo? Então, todos os sabedores indígenas dizem, a resposta, é aviso da natureza. Para nós indígenas é isso. Então, porque a gente nunca viu igual a isso. Para nós, o peixe não está morrendo à toa, porque está avisando. Então, me desculpa o meu atraso dentro desse grupo. Esse trabalho tem que avançar e vocês têm tudo para ir à frente, junto com as lideranças das aldeias Rio Branco. Um deles está aí, o Gerson. Não sei se Adriano Tupari está aí, também uma grande liderança. Então, vocês têm que pedir ajuda dessas lideranças para que vocês possam avançar nas pesquisas, para que continue essas pesquisas. Por quê? Porque os peixes estão morrendo. E dialogar com a FUNAI, a FUNAI tem que, de qualquer forma, a FUNAI tem que autorizar a entrada de vocês
dentro das reservas, por causa que é preciso constatar o que está causando a morte dos peixes. É uma preocupação muito grande, porque nós indígenas vivem de pescas, é o nosso próprio consumo. Então, é a riqueza da nossa aldeia, é o nosso patrimônio. Então, é preciso que converse com a FUNAI, chega mais perto das lideranças, as lideranças das aldeias de origem aí do Rio Branco, vai ajudar vocês a dialogar com a FUNAI. Porque, às vezes, a gente está com medo, assim, esperamos que essa doença não avance, não volta mais a avançar no nosso município, né? A pandemia. Esperamos que pare, tomara que as vacinas dê resposta, para que vocês possam trabalhar tranquilo. Então, nós precisamos dar resposta para a natureza e nós precisamos dar resposta para os nossos parentes que são situados aí dentro das margens do Rio Branco. Obrigado a todos. Obrigado, professora Núbia, pelo seu convite. Se precisarem do meu apoio, eu estou aqui também como liderança caritiana e também como vice-presidente do Condize. E juntos nós vamos avançar, juntos vamos fazer o bom trabalho para constatar, para concluir o que está acontecendo com a morte dos peixes aí nas margens do Rio Branco. Obrigado. Muito obrigada, Luciana. É um grande orgulho, né, poder ouvir toda essa sabedoria, toda essa explicação. Ciência sozinha não responde às inquietações indígenas, a gente tem que caminhar junto, e a sua fala só reforça essa questão. Professor Isaías Tupari, o senhor consegue abrir o microfone agora? É só o microfone estar desligado no celular. Se clicar onde está no próprio celular, tem como clicar. Lembrando a todos que essa gravação ela vai ser automaticamente, terminando aqui, né? Já vai ser colocado no YouTube, seria feita a transmissão simultânea. Nós tivemos um pequeno problema técnico, né? Mas já vai estar sendo resolvido. Alguém está perguntando se houve biópsia, né? Na verdade, para coletar o material e fazer biópsia, a gente tinha que solicitar autorização para o Conselho de Ética, voltado exatamente a essa área, e isso levaria alguns meses. Talvez, professor Isaías, a gente sabendo desses acontecimentos agora, a gente pode planejar, já deixar um projeto pronto, né, com solicitação. Lembrando que a FUNAI foi muito parceira, a professora Cíntia, de uma forma incrível, agilizou, foi tudo muito rápido. Nós fomos informados dia 29, dia 1º a gente estava dentro da... Para quem está vendo os peixes morrer, agoniando e transmitindo para a gente, que na verdade eu chorei, e muita gente chorou junto comigo quando viu os peixes morrendo dentro do seu habitat natural, né? Então, assim, a professora Cíntia foi muito rápida, a FUNAI foi brilhante, autorizou a nossa entrada, foi tudo muito dinâmico, né? E vamos passar, então, aí a palavra para a professora Cíntia também, que tem uma alta sensibilidade, né, e proporcionou também toda essa cadeia de diálogo. Professora Cíntia. Professor Isaías, o senhor já pode... Olha, o professor Isaías já está disponível. Então, professor Isaías. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, né? Esse trabalho que foi realizado é muito importante, porque que nem foi falado aí, que quando a gente viu uma mortalidade muito grande de peixe, a gente ficou muito surpreso, sabe? A gente até pensou, né? Fala, não, é um veneno, né, que são jogados na cabeceira do rio, né? A gente comentou isso, só que a gente não pode afirmar isso, né? Quem pode afirmar isso são vocês aí, que estão com o aparelho, né, para identificar qualquer tipo de tóxico, né? E a gente fica muito preocupado com isso. Mas a FUNAI sempre, ele colabora quando a gente for necessitar ele, quando precisa ele, né? Mas claro que ele não vai adivinhar, né? A FUNAI não vai adivinhar que a equipe, né, tão importante, né, fazer uma pesquisa, estão querendo entrar. Então, precisa ter um diálogo com a FUNAI, né? Porque às vezes tem umas coisas rápidas acontecendo
e a FUNAI tem outras coisas para resolver, ele não consegue resolver de uma hora para outra. Mas a gente quer acompanhar isso de perto, tanto como a FUNAI, como nós, moradores da terra indígena Rio Branco, né, indígena, e envolver, né, as pessoas do meio ambiente também com a gente, né, para a gente tomar precaução com isso, né, para evitar mais essa mortalidade de peixe. Porque esse ano foi uma surpresa tão grande para nós, a gente que é acostumado a ver mortalidade de peixe, mas não foi da forma, do jeito que aconteceu. Tivemos muito caso de mortalidade de peixe, mas foi a quantidade pequena. Acontecia mais na lagoa, né, quando vinha uma enchente muito grande, de repente assim, e morria isso. Agora isso foi diferente. Foi no leito do Rio Branco, né, do Rio Branco, né. Por isso a gente ficou muito preocupado, né, aonde a professora Cíntia, né, ela também, ela que trabalha com a gente aqui na parte da educação, né, ela se preocupou também. Por isso ela comunicou, né, a Uni, né, que ela tem os contatos, né, e pedir socorro. Então foi isso que aconteceu. Mas estamos muito gratos com isso, né, pelo trabalho da equipe. Espero que continue, né, continue trabalhando para a gente identificar a causa dessa mortalidade de peixe. Hoje a gente fala que é por causa das plantas, né, que, né, quando vem a primeira chuva, né, ela leva todo o agrotóxico das plantas, né, tira o oxigênio do peixe. Tá vendo? Não é só isso que acontece, não. Tem muitas coisas aí envolvidas aí, né, e a gente tem que fazer mais o estudo, né, estudo. Obrigada, professor Isaías. Lógico que temos que buscar vários outros indicadores, né? Quanto mais estudos, melhores, e a gente vai estar buscando essas parcerias. Como a gente tinha falado, né, a gente fecha na fala da Cíntia, vamos passar a palavra para a Cíntia, temos nosso conselheiro também levantou a mão, a gente vai dar 1 minuto para ele após a Cíntia, e as perguntas do professor Isaías, a professora Elizabeth, se quiserem falar alguma coisa, e a gente volta, então, para a nossa presidenta, né, e também o gestor Fábio Porto, se quiserem fazer, né, alguma colocação, para a gente fechar o comprometimento. E não para por aqui, né? Sugestões de novas lives, convite de outros especialistas, né? Fique aberto no nosso canal, se inscrevam lá no canal do comitê, né, para a gente estar buscando e também considerando todas essas observações que estão sendo colocadas pela comunidade indígena. Cíntia, com você. Obrigada, Núbia. Obrigada pelo convite também, Iraci. Olha, primeiramente eu quero agradecer em nome de nós, professores não indígenas, que também, de uma certa forma, vivemos na terra indígena, não só por também viver na terra indígena, que eu fiquei preocupada, mas preocupada com o rio, preocupada com eu como bióloga, né, me preocupei muito com o que eu vi. Quero agradecer muito ao comitê, quero agradecer a todos que me responderam quando eu precisei. Eu estava na aldeia quando eu comecei a contactar professora Elizabeth, professora Nara, o professor Isaías, professor Iraci, professora Núbia. Então, todos me responderam, todo mundo foi muito rápido. Quero agradecer de coração a todos vocês. Nós estávamos muito preocupados, eu estava em missão na aldeia Cajuí. Na segunda-feira, dia 16, nós começamos a observar, né, esses animais mortos. Quando eu subi o rio, um trecho de mais ou menos aí uns 55 quilômetros, era triste. Muito, muito, muito triste de se ver. Fiz alguns vídeos, mandei alguns vídeos para vocês. E assim, a minha primeira hipótese era a falta de oxigenação, mas assim, precisa ser feito um estudo. Quero agradecer ao Claudio Honor da FUNAI, que
autorizou, né, fez a autorização, foi muito rápido, como a Iraci e a Núbia falaram. Nós não tínhamos muito tempo, porque o tempo já estava passando, e agradecer também ao Guilherme e à comunidade indígena, né, se preocupou, entrou em contato comigo, pediu socorro, professor Edmar, professora Cíntia, você não conhece ninguém que poderia vir fazer essa análise? Vou tentar entrar em contato. Ainda bem que ainda temos pessoas que se mobilizam, né, se preocupam com a causa. Então, quero agradecer muito mesmo ao Comitê da Bacia do Rio Branco e espero que isso foi uma porta que se abriu. Espero que continuem as pesquisas, né? Não é importante, a gente sabe que não é importante só para a terra indígena Rio Branco, mas o Rio Branco aí, a bacia do Rio Branco é grande, tem muitos afluentes, preocupante, a situação é preocupante, mas assim, espero que a porta fique aberta para novas pesquisas, novas análises futuramente, e quem sabe a gente, nos próximos anos, consiga fazer um pouco mais cedo, né? Então, só agradecer hoje a vocês do comitê, aos professores envolvidos, Elizabeth, que fez as análises, o professor Isaías, a Núbia, que foi lá coletar também, então, Iraci, que de uma forma, não estando na terra indígena, mas assim, correu atrás, parabéns, tá? Estou muito orgulhosa de poder ter esse contato com vocês. E só muito obrigado em meu nome e em nome de toda a comunidade indígena. Obrigada, professora Cíntia. Obrigada pela sua sensibilidade, ela é contagiante. Até em Rio Branco precisa ser uma preocupação de todos, porque ela é o termômetro da qualidade do rio, né? Todo uso e ocupação que fizer sua montante tem um reflexo direto na comunidade, e nós, enquanto pesquisadores, temos que estar atento a isso e atento a ouvir essas vozes que você nos permitiu. Se não fosse um monte de fotografia, né, Gerson? Andando, um monte de vídeo, fazendo a gente chorar, entrando no desespero, talvez não teria, a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Então, obrigada. E também não podemos esquecer da nossa vice-presidente, a Aline, ela não está aqui porque ela está de férias, né? Mas também não podemos deixar também de todo o processo, né, ela se envolvendo. Professora Elizabeth, professor Isaías, gostaria de fazer algum comentário e a gente fecha com o Adriano, fazer a consideração como conselheiro, né? Ele é o primeiro indígena que faz parte diretamente do conselho de uma bacia hidrográfica aqui na Amazônia. Então, ele tem uma grande importância, uma grande relevância, como eu disse anteriormente, sempre muito participativo. Se a FUNAI quiser fazer alguma manifestação, a gente abre agora só para os órgãos públicos, né, que foram convidados, o Ministério Público, o SEDAM. Se alguém gostaria de fazer alguma, né, fique à vontade. Nós temos 1 minuto de cada um para a gente estar encerrando, a gente tem que cuidar, porque como todos vão estar assistindo, né, depois a gente sabe o quanto que é importante assistir inteiro, né. Professor Isaías, professora Elizabeth, gostaria de fazer alguma colocação? Deve estar com a mãozinha ali para fazer um apontamento. Núbio, só que eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, e falar em nome do Prof. Água, em nome do grupo de pesquisa em águas superficiais e subterrâneas, que a gente está à disposição para contribuir, né, e como colocado, né, que essa porta que foi aberta, que ela continue aberta, né, para que a gente possa estar contribuindo aí e se ajudando, né? Obrigada. Obrigado, professora Núbia. Eu também gostaria de dizer que eu estou aqui fazendo pesquisa no Rio Branco constantemente, então, especificamente nessa bacia, eu vou ampliar agora para a bacia do Rio Guaporé toda. A ideia é trabalhar com o uso e ocupação do solo e entender como isso só afeta a distribuição de espécies, qualidade da água ou coisa desse tipo. Então, precisando, é o que eu digo, a função da universidade é responder questionamentos da sociedade. Então, eu estou sempre disponível para isso. Obrigado.
Adriano? Queria Ah, professor, desculpa. Hércules, fica à vontade. Não é rapidinho, é só para agradecer vocês, né? Tipo, né, a professora Nubia também estava falando, né? Quando chega a imagem daqueles peixes morrendo, agora imagina nós aqui na FUNAI, né? O nosso desespero, no meio da pandemia, aquela restrição na terra indígena, e do nada os peixes começam a morrer, né? O desespero da gente é muito grande em virtude da gente ter resposta, não saber, não ter nem ideia do que está acontecendo, né? Nem levanta nem mundo de hipóteses, é veneno no rio, se for veneno, os rios vão se contaminar, o que está acontecendo, né? Aí, com um estudo, um breve estudo, mas um estudo muito bem embasado, né? Que dá para ver que foi curto tempo, foi um pouco pequeno tempo, nem vai se aprofundar mais. O ano que vem vamos ficar mais de olho, né? Mas já dá sequência. Mas já traz um respaldo grande para a gente, uma tranquilidade até em si, né? Esse estudo de vocês. E em nome da FUNAI, nós temos muito que agradecer a vocês, né? E sempre que precisar, contar conosco, tá bom? Então, mais um abraço aí. Obrigada, Hércules. Em nome aí da nossa presidenta, né, a Iraci, professora Iraci, agradeço. A gente sempre fica preocupado quando a gente vai fazer algum estudo na terra indígena, né? Como obter, mas assim, é sempre bom essa parceria, porque tem muitos estudos que precisam ser feitos, né? Alguém até falou, olha, fez algum estudo de anatomia do peixe, para ver, né? Então, tem muita coisa a ser feita para a saúde da terra indígena, saúde do rio. Então, só agradecemos aí a possibilidade de parceria. Eu acho que agora sim passamos a palavra, Adriano, me desculpa, mas aí você fecha com chave de ouro e depois passa a palavra para a nossa presidente. Boa tarde, professora Núbia. Boa tarde, professora Iraci e os demais que estão participando dessa reunião. É muito importante quando a gente está participando e tem um resultado daquilo que está sendo feito. Então, para mim, esse estudo, ele não vai parar por aí, eu tenho certeza. Até porque já deixa a gente mais alerta quando chegar essa época para poder fazer essa pesquisa a tempo, né? Porque levou alguns dias para que fosse ter acesso à reserva, fazer extrair o material para fazer o trabalho, pesquisa, né? Mas é isso, a gente tinha sugerido, eu acredito que na penúltima reunião, quando a gente falamos sobre pesquisa do análise de água, né? Não sei se Iraci lembra, né? E eu acredito que já o fato que aconteceu lá já é um motivo de a gente pensar mais num projeto mais concreto para que isso possa dar um avanço, entendeu? Mas eu só quero mesmo agradecer a vocês, professores, que estiveram aí nessa correria, porque foi em cima da hora e como foi rápido, e acredito que não é fácil fazer um trabalho de uma hora para o outro, mas eu tenho certeza que contar com vocês é muito importante, porque vocês estão com a ferramenta e pode ter certeza que o que tiver do meu alcance quanto a essa pesquisa para nesse nível, por exemplo, na questão da água, eu acho que é mais importante. A gente está aí para apoiar, né, como representante, liderança da aldeia, como cacique, pode ter certeza que quanto for de pesquisa que for para benefício da população indígena, pode ter certeza que a porta está aberta sempre que precisarem, que for necessário para fazer um estudo. Tá? Mas muito obrigado, tá, pelo convite, quero agradecer, e eu acho que é por aí. Tá? Eu sou muito grato a vocês que se disponibilizaram para fazer essa pesquisa. Boa tarde a todos.
Muito bom. Eu quero, assim, a gente quer reforçar, né, nós do comitê, principalmente a importância da participação do indígena dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Branco e Colorado, porque ele não entra dentro do comitê como sociedade civil, ele entra com uma vaga do indígena, né? Nós temos ali 4 vagas para a sociedade civil, inclusive a universidade faz parte, mas o indígena tem ali segura, tanto o indígena como também a comunidade quilombola, que também é afetada com o que acontece na bacia, né? Que se a gente for olhar o mapa da bacia do Rio Branco, vai verificar que o baixo da bacia é onde estão essas comunidades e toda a ação antrópica está ali no alto da bacia e no médio da bacia. Mas assim, a bacia, o Adriano, inclusive a gente começou a desenvolver um projeto de recuperação de nascentes, né, junto com o pessoal de Alto Alegre dos Parecis, né, Fábio? A gente fez a primeira e foi bem no período que isso aconteceu, foi no dia 26 e 27 de novembro, uma região que está muito degradada, até de repente a resposta para todo esse assoreamento do rio, ele vem acontecendo em toda a bacia, então isso atinge lá a vocês, e acho que o outro olhar de preocupação, Adriana, é a qualidade da água, que a qualidade da água é algo que afeta diretamente a comunidade, né? Então, assim, como comitê, até o senhor Valmor, da Associação Brasileira de PCHs, que faz parte do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, estava aqui perguntando sobre a análise do peixe, e aí a gente tem todo um processo, né, professor Isaías, para poder ter autorização, para coletar, para poder estar fazendo esse processo de pesquisa. Então, eu quero reforçar aqui como comitê, junto à FUNAI, junto à universidade, para que essas portas se abram, para que se consiga fazer esses estudos, principalmente quando pega a área indígena. Fora da área indígena, o professor Isaías já vem fazendo um estudo em toda a bacia do Rio Branco, e isso é importante. Eu vejo que o principal de tudo é a união e você conseguir mobilizar, né? Mobilizar a SEDAM, mobilizar a BPA, que foi junto com a gente, os indígenas, junto com a FUNAI, com a universidade, para que a gente possa ter respostas ou pelo menos começar a buscá-las. E aí eu gostaria de agradecer e agradecer a cada um membro do comitê que está participando da reunião hoje também, e a todos os participantes, e reforçar aqui que o comitê foi instituído em 2014, mas a primeira diretoria, o Adriano faz parte desde 2018, aí veio a pandemia, eu acho que agora sim começa o processo de estruturação do comitê, e ele está direto com a SEDAM em Alta Floresta, tá? Para quem quer saber onde é a sede do comitê, então a Nilce fica lá mais atuando ali junto com o comitê, mas e a gente vai, eu vejo sim que é o espaço de diálogo, né? Eu quero deixar aqui as portas abertas do comitê, principalmente para a gente poder estar buscando em conjunto as soluções aí para os problemas da bacia. Obrigado a todos. Mais alguém deseja a palavra? A gente Fábio. Para poder finalizar. Fabinho, secretário executivo aqui do comitê. Pessoal, boa tarde. Não vou me estender, eu queria agradecer a todos pelo empenho, pela disponibilidade imediata, assim que foi solicitado, que foi encaminhado as demandas, abraçaram a causa aí e fizeram um trabalho fantástico, né? E como foi dito, é um estudo que se inicia, é um estudo que vai trazer bons frutos para o Rio, para as comunidades no entorno dele, tenho certeza disso. Precisamos também ter um olhar para os afluentes dos rios, do Rio Branco, né? O nosso Rio Brilhante aqui deu um teor muito alto de E. coli, de coliformes. Eu creio que seja por causa dos confinamentos no entorno e devido às chuvas deve ter escorrido ali para o rio. Então, nível de matéria orgânica muito grande. Mas é algo que a gente tem que estar agora tendo um olhar mais crítico e estar levando isso anualmente, diariamente, na verdade, né, em consideração esse olhar para o Rio Branco, que é um rio imponente, é um rio de grande importância, tanto para Alto Alegre como para Alta Floresta, para os demais que utilizam desse rio. Mas, no mais, não vou me estender, já estamos com o prazo já do horário vencido. Novamente, obrigado e um grande abraço a todos. Obrigada, Fábio, obrigada, presidenta, mas eu não vou poder abrir mais muitos, tem que ser bem sucinto mesmo, mas o doutor Valmor também que solicitou, e o Hércules. A gente não pode deixar, né, um espaço de diálogo, a gente já está com 19 minutos ultrapassado, mas são 2 vozes, eu acho que é importante estar ouvindo. Hércules, e passa a palavra para o Valmor. Hércules está presente? Não.
O Hércules é o Valmor. Tá. Então, Valmor. Não, o Valmor está aqui. Então, O Hércules, a palavra, o Valmor? se eu puder falar, eu já falo agora também. Então. Perfeito. É Valmor que está falando. Primeiro, eu quero agradecer as palavras lá do Gerson. Acho que, assim, o indígena tem que se impor, porque grau de escolaridade não é grau de inteligência, e eu respeito muito a observação. A ciência não é feita só em laboratório, mas também em campo, e esses seriam os nossos cientistas e pesquisadores do campo. É fundamental que a gente tenha a amostragem de qual a espécie que está morrendo mais, porque o oxigênio, ele é importante para qualquer ser vivo, e, portanto, para os peixes, ele tem uma relação direta com espécies. Espécies que são mais sensíveis ao oxigênio tendem a morrer em maior quantidade. Então, era importante saber, nessa área aí, qual é o percentual de cada espécie entre o conjunto das espécies e, entre os mortos, peixes mortos, qual é o percentual também, se está diretamente proporcional, se é igual ao que se tem de peixes vivos, ou está muito mais relacionado a uma espécie do que outra. Isso nos daria um indicativo se o problema é oxigênio, porque se ele for agrotóxico, à base de organofluorado, nós teremos aí uma condição que todos morrem. A biópsia, ela também é importante, porque se for por uma questão de oxigênio, isso significa que morre por asfixia, o pulmão o pulmão do peixe vai estar muito bem danificado. E se for por organofluorado, ou organoclorado, nesse caso nós teremos uma condição muito mais que ataca muito mais o fígado e o cérebro do peixe. Então, são condições bastante diferentes. Então, uma biópsia ou autópsia seria bem importante também, não apenas em uma espécie, mas em diversas, entre os peixes mortos, para a gente ter uma noção também se tem a ver com falta de oxigênio. A falta de oxigênio pode ser devido à temperatura, e isso deixou claro que com a redução de mata ciliar, mais raio de sol e mais horas do dia fica atingindo a água e, consequentemente, a temperatura da água sobe mais do que um rio que fica muito mais na sombra. Portanto, a solubilidade do oxigênio altera em função do aumento da temperatura, cai muito a solubilidade. A análise de oxigênio dissolvido é uma análise muito sensível, tem que ser feito na hora e no local. Se você coletar uma amostra para depois, você pode tanto perder o oxigênio que está na água, quanto ganhar oxigênio se leva para um ambiente mais frio, com ar-condicionado, que essa água muda a temperatura, ela absorve da parte de ar que fica dentro da própria garrafa de amostragem, e já muda a solubilidade do oxigênio naquela amostra. Então, a amostragem é muito delicada para fazer oxigênio pós-momento que aconteceu o acidente. Então, o que leva aí, sim, é fazer um acompanhamento, sim, da temperatura no corpo hídrico ao longo dos períodos, isso seria recomendável, para que a gente possa ter um pouco mais, uma pesquisa um pouco mais também focada em dados. Né? Acho que a gente está com poucos dados para tomar qualquer conclusão ainda. Né? Mas eu quero desejar boa sorte e me coloco à disposição aí para ajudar. Sou engenheiro químico com bastante experiência na área de águas. Obrigada, Valmor, excelentes colocações. Na verdade, eu tive um puxão de orelha, né? Eu dediquei 3 anos da minha vida, durante o doutorado, né, na construção aí de 10 pontos de monitoramento, foram mais de 1.600 análises, né, monitorando para propor o enquadramento da bacia e saber que o rio estava doente, talvez tenha faltado, né, voltamos e faltou devolver isso para a comunidade indígena. Já me comprometo a ser uma das primeiras pesquisadoras a fazer a live e mostrar os resultados, né? Foram mais de 10 parâmetros, tivemos ajuda aí da SEDAM, agradecer o Chico por isso, né? O comitê, a gente estava no pró-comitê ainda, mobilizando, mas sempre tivemos participação. Não pudemos fazer na área indígena, porque tinha um rigor, né? E a gente não tinha um tempo hábil para estar solicitando. Mas seria isso. Hércules, você segue com a mão levantada ou realmente quer estar falando alguma coisa? Não era só queria complementar aí, né, a questão de novos estudos realizados ali na terra indígena, principalmente aí que, né, o professor acabou de citar, né, fazer um
uma biópsia aí nesses peixes, né? Provavelmente se o ano que vem acontecer, antecipar um pouquinho também, né? Se já essa situação, eu acho que seria interessante. Aí a gente já está comunicando diretamente com o FUNAI de Brasília, né? Quanto essa situação, né, em si, que já propôs um estudo, assim, um acompanhamento, já meio que direto. Não sei também quem poderia estar acompanhando, se tivesse jeito de fazer, já juntar, né, para a gente criar um grupo de monitoramento daquele rio, se fosse possível, né, principalmente aí nessa área indígena mesmo, né, os peixes estavam morrendo, né, criar um grupo e formalizar isso juridicamente. O nosso coordenador aqui, a visão dele é quanto mais ajudar os índios, se for para ajudar os índios mesmo, ele está junto e não mede esforço para nada nessa questão. Ele coloca e vai tentar ajudar da melhor forma possível também. Tá bom? Aí só colocando esse respaldo aí, se for criar um grupo e vai dar continuidade, se vai querer monitorar esse rio durante agora esse próximo ano, por favor, conta com a gente, o que for preciso. Questão de autorização, questão de fazer esse pedido antecipado, tudo mais, tá bom? Entendeu? Então, ótimo. Pessoal, agradeço a todos, a participação de todos aqui. Iraci, não estamos te ouvindo. Opa, melhorou? Sim, agradecer o Hércules, né? Que maravilha! Bem-vinda essa parceria, Elizabeth. Isaías, olha, vamos dar continuidade ao monitoramento, novos estudos, né? Vamos revolucionar e contribuir com a TI Rio Branco e Colorado. A professora Núbia está cheia de projetos ali naquela cabecinha já. Mas, pessoal, é o seguinte, quero aqui, de coração, agradecer a todos, agradecer a professora Isaías, a professora Núbia, que estiveram lá na Terra Indígena, eu, o Kleber, o Fábio, o Francisco da Sedan, o Lucas do BPA, que foi lá no Rio Brilhante. A gente não comentou muito aqui sobre esse processo, que também teve denúncia de morte de peixes lá no alto da bacia. A gente verificou também uma questão muito preocupante com relação a coliformes, né, aos termotolerantes, o índice da qualidade da água, e deixar aqui o comitê. Eu acho que essa é a função do comitê, esse articulador, e trazer esse espaço, trazer todas as partes para negociação e para poder estar atuando junto para melhoria do rio, para melhoria da qualidade de vida de todos que estão ali ao entorno do Rio Branco e que fazem parte desse processo. Então, deixo aqui um abraço, um agradecimento, e a gente está aí à disposição. O Adriano está dentro do comitê junto com a gente, a gente fica muito feliz com isso, e fortalecer. Eu acho que o comitê precisa ser fortalecido até para implantação da própria Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Para que as demandas venham para o comitê e o comitê possa estar articulando e atuando nesse sentido. Então, agora declaro aqui encerrada a nossa reunião e a apresentação desses dados e desses resultados. Obrigado a todos, e vamos aí em busca, né, professora Elizabeth, professora Nara, de parcerias e de tentar melhorar, trazer alguma coisa desse monitoramento aí, tá bom? Um abraço. Iraci, só um detalhe que eu esqueci. Quem quiser receber o certificado de participação desse momento, deixe o nome e a live, ou o nome e o e-mail, ou o WhatsApp aqui do ladinho, né, nesse espaço aqui de diálogo, ou entre em contato com a gente para passar o nome, né, que o comitê vai estar emitindo o certificado. Se tiver contato com o comitê, a gente providencia depois, tá bom? Isso. Obrigada. Obrigada, gente. Daqui a pouco já vai estar disponível lá no YouTube. Divulguem entre seus pares, se inscrevam aí no canal. Tchau, abraço a todos aí. Bom final de semana.